Meu nome é Gislaine Carneiro Campos Reis. Eu sou juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, titulada Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria e também coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal. Nesta videoaula, vamos falar um pouco de como, na prática, são acolhidos no Judiciário os casos de violência doméstica, com foco hoje nas medidas protetivas. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes do mundo, considerada a terceira melhor. Ela surge de uma longa luta pelo reconhecimento da violência contra a mulher como uma ofensa à dignidade humana, uma violação aos direitos humanos. A lei tem o nome da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de 2 tentativas de assassinato por seu marido em 1983. O seu caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos da OEA, que em abril de 2001 reconheceu a omissão e a negligência do Brasil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e recomendou ao nosso país a adoção de efetivas leis e práticas para concretizar o combate a essa violência. A Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, não tem caráter essencialmente penal e prevê uma atuação multidisciplinar e multifocal, porque diante de um fenômeno tão complexo, somente a união de respostas para enfrentar essa violência que está nas estruturas da nossa sociedade. E o conhecimento da lei por toda a rede é fundamental para uma atuação protetiva e preventiva. Vamos à prática então? Que tal aplicarmos juntos, no caso concreto da família personagem, alguns dispositivos da Lei Maria da Penha? Que formas de violência, por exemplo, a Anitta já sofreu e que são indicadas no artigo 7º da Lei Maria da Penha? Bem, no relato feito por Anitta, identificamos as violências sexual, moral, psicológica, física e a patrimonial. E se a Anitta apenas tivesse namorado por pouco tempo com Francisco, ainda assim ela seria amparada pela Lei Maria da Penha? Com certeza. A Lei Maria da Penha é bem ampla e abarca diversos tipos de relacionamentos, ampliando a sua aplicação e também a proteção. Anitta relatou também que na última briga o marido a ameaçou de morte com uma faca e também seu filho. Com esse recorte, considerando que ela então fez o registro policial e informou ter medo das promessas feitas por Francisco, quais medidas protetivas poderiam ser deferidas pela juíza com a finalidade de proteger a Anitta de imediato? Sem dúvida alguma, as mais comuns e mais utilizadas, o afastamento de Francisco do lar. Um oficial de justiça vai até o local, podendo ser acompanhado de reforço policial e o retira apenas com os pertences pessoais. A proibição de aproximação a uma distância determinada, a proibição de contato, por qualquer meio. No caso da família personagem, Diego, o filho do casal, também foi ameaçado de morte com uma faca. As medidas protetivas também podem ser estendidas a ele? Sim, sob o princípio da proteção integral. E agora, um ponto importante. As medidas protetivas são importantíssimos instrumentos de proteção e a sua não utilização é a perda de uma relevante estratégia de evitar outro delito, de iniciar o processo de reflexão sobre as questões de gênero e violência. Também é importante meio de salvaguarda, não só da vítima de forma direta, mas também dos filhos que com ela convivem. Ou seja, quando se protege uma mulher, também são protegidas crianças, evitando-se danos físicos, traumas psicológicos e até a reprodução transgeracional da violência. E ainda no caso da família personagem, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas, o que pode ser acionado? Por exemplo, o monitoramento da vítima e do ofensor por uma equipe de policiais militares especializada em violência doméstica. Aqui no Distrito Federal é chamada Provide, mas em outros estados que possuem também essa política pública tem outros nomes, como Patrulha Maria da Penha. E se Francisco, devidamente intimado para cumprir as medidas protetivas, é visto por vizinhos rondando a quadra da vítima, o que pode ser feito de imediato para aumentar a segurança de Anitta? Por exemplo, a colocação de tornozeleira eletrônica, ou a disponibilidade à vítima de aplicativos ou dispositivos móveis de acionamento de todas as forças de segurança. Essa é a realidade aqui no Distrito Federal, mas existem outras formas e projetos nas demais localidades do país, por vezes com nomes diferentes.
Vamos pensar em mais outra hipótese? Após a intimação de Francisco para não manter nenhum contato, Anita recebe novas mensagens dele no seu celular, a ameaçando de morte caso não retire as medidas, caso não volte para ele. Anita pode imediatamente apresentar as provas na delegacia de polícia, também no Ministério Público e até mesmo na vara de violência doméstica. E sim, essa conduta de Francisco pode configurar o crime indicado no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, além das ameaças, Francisco também responderá pelo crime de descumprimento. Além disso, a autoridade policial ou Ministério Público podem requerer à juíza que seja decretada a prisão preventiva de Francisco. Vamos à última hipótese? Francisco está com tornozeleira eletrônica e, mesmo assim, ciente das medidas e com equipamento, se desloca para a quadra da residência de Anita. Nesse caso, a tornozeleira passa a emitir vibrações de alertas, a central de monitoramento aciona a viatura mais próxima e Francisco também passa a receber contato para se retirar do local. Assim que a viatura chega ao local, estando Francisco ainda sem obediência aos alertas, é preso em flagrante. Então, além da proteção e da responsabilidade no processo, este meio processual também é forma de acionamento de toda a rede para encaminhamentos muito importantes que trazem efetivas mudanças nas mentalidades e também nos comportamentos em relação ao machismo que estrutura nossa sociedade e as violências todas que decorrem das desigualdades de gênero. No caso em estudo, a Anita pode e deve ser encaminhada para acompanhamento psicossocial, para o seu fortalecimento, para reflexão sobre relacionamentos violentos, para não banalização de todas as formas de violência, inclusive aquelas não visíveis, e para o autocuidado. Da mesma forma, Francisco também recebe encaminhamento psicossocial específico em violência doméstica, que normalmente trata de relevantes temas como Lei Maria da Penha, gênero, estereótipos quanto aos papéis de homens e mulheres na sociedade, também autorresponsabilização, masculinidades, dentre outros temas. Além disso, a Anita também tem o direito de receber assistência jurídica caso deseje ajuizar ação para separação, guarda, pedido de pensão aos filhos, por exemplo. E várias outras instituições de acolhimento das vulnerabilidades que se somam e também proteção podem e são acionadas no curso desse processo. E se a Anita, depois de um tempo, decide reatar o relacionamento, ela pode pedir a revogação das medidas protetivas? Sim. A autonomia de vontade da mulher deve ser observada. No entanto, ela deve ter ciência dos fatores de risco, ter à sua disposição a rede de acolhimento a postos e também a de segurança. As portas devem estar sempre abertas com profissionais muito atentos. Ela deve ser sensibilizada a todo momento sobre a importância das medidas protetivas, do processo de responsabilização como quebra do ciclo de violência. Mas a retirada das medidas protetivas significa o arquivamento de tudo? Não. As medidas protetivas e o processo criminal de responsabilização do ofensor são procedimentos diferentes e os requisitos para o arquivamento de um e de outro também são diferentes. Assim, vamos a um exemplo? Se já iniciada a ação penal contra Francisco, ou seja, o processo de responsabilização criminal por meio do recebimento pela juíza de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, Anita, mesmo reatando o relacionamento, dizendo que nunca mais houve violências e que não deseja permanecer com as medidas protetivas e essas são revogadas, o processo criminal seguirá. Essa é uma grande dúvida que surge nos atendimentos das vítimas e suas famílias pelas redes de acolhimento. Por isso, o conhecimento das linhas mestras da Lei Maria da Penha e dos procedimentos no sistema de justiça é fundamental para garantir informações qualificadas para as mulheres. A mulher precisa de múltiplas portas de acolhimento, atendimento e proteção. A mulher nunca estará sozinha se há uma rede articulada que lhe apoie. E todos, atuando em rede, se fortalecem e unem esforços que efetivamente trarão luzes para uma sociedade modificada em sua raiz, plena de igualdade e de paz.
Encerramos por aqui. Na apostila, vocês terão um detalhamento dos principais pontos e muito material acessível, técnico, lúdico e criativo, que escolhi com muito carinho e que pode ser usado por todos vocês que trabalham na temática e em espaços de acolhimento. Bons estudos e até a próxima!